apoia, tá certo? Porque você é cristão. Você é uma pessoa que tem princípios. Os princípios que você tem são os princípios de Deus, que Deus ensinou para você. E você nunca pode ser cúmplice da obra das trevas. Você sabia disso? Então, se você vota em alguém que é contra os princípios que você defende, você se torna cúmplice daquela pessoa. Você é tão culpado quanto ela. Tá certo? Porque você é o cúmplice. Não é o cúmplice quer dizer que é o mesmo participante de alguma coisa. Então, veja o que você faz, tá certo? Olhe bem o que você faz. Você é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que tem princípios, né? E nós vamos orar para que Deus venha abençoar a nação brasileira. Quando nós oramos, a vontade de Deus se cumpre, tá certo? Então, aconteça o que acontecer, nossa consciência precisa estar limpa, tá certo? Sua consciência precisa estar limpa, tá bom? Você diz, eu não apoiei ninguém que vai contra os meus princípios, né? Isso é muito importante, tá bom? Amanhã a igreja estará aberta às 5:30 da manhã. E nós vamos estar orando pelo Brasil, orando pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, enfim. A igreja estará aberta de 5:30 da manhã às 6:45. às 6:45. Eu gostaria que você estivesse aqui. Vamos orar, vamos buscar a bênção de Deus. Nós estamos vivendo tempos assim muito difíceis, né? São lutas para todo lado, mas o Senhor é conosco, amém? Nós vamos clamar a Ele, Deus vai nos abençoar. Uma outra coisa, nós teremos aqui no dia 2 de outubro, vai ser... Não, novembro, outubro já foi, outubro já era. Dia 2 de novembro, nós teremos a oficina para mulheres. A palestrante, ela se chama Nara, tá certo? Ela vai dar uma palestra muito boa aqui para as mulheres e você não pode perder. Depois dessa palestra vai ser servido um jantar para as mulheres e você precisa fazer a sua inscrição, as mulheres, porque são só 60 vagas e tem poucas vagas, tá certo? Então você precisa fazer a sua inscrição hoje. O preço dessa inscrição é R$10 para ajudar no jantar que será servido aqui, tá bom? Você fala, é pouco, mas é uma ajuda, tá certo? Então você vai fazer a sua inscrição, a Neide está lá atrás. Faça a sua inscrição ainda hoje, tá? Você tem até dia 30 para fazer a sua inscrição, mas garanta sua vaga, porque são 60 vagas. Tem poucas vagas, tá certo? Aí se fechar, não tem como você participar, porque o nosso jantar ele vai ser lá em cima na cantina. Lá não comporta muitas pessoas, tá certo? Então quero deixar esse aviso aí para todas as irmãs, para você não deixar para a última hora, porque depois vai ficar difícil, tá? Dia 27, quinta-feira, nós teremos o culto dos jovens no bairro Jardim Montanhês, na nossa igreja ali. Vai ter uma pregadora, ela se chama Flávia. O Danilo também, que tocou o contrabaixo aqui há muito tempo, né, na igreja, todos conhecem. Ele estará fazendo louvor. A esposa dele estará trazendo a ministração para os jovens, né, uma jovem muito abençoada. Então, todos os jovens estão convidados a estar quinta-feira, 7:30 da noite, no bairro Jardim Montanhês, que é dia 27 agora, tá certo? Nessa quinta-feira nós não teremos oração aqui na igreja à noite, porque nós vamos ter de manhã, a semana toda, tá certo? Porque toda quinta-feira à noite nós temos oração aqui. Então essa quinta-feira nós não teremos à noite, porque nós teremos de manhã. Então está todo mundo liberado para participar do culto de jovens lá no bairro Jardim Montanhês. No dia 2 de novembro também nós teremos o batismo. O batismo será lá no sítio da nossa igreja.
às 3 horas da tarde. Então, os candidatos ao batismo que já preencheram a sua ficha, você deve estar lá no dia 2, às 15 horas, para você ser batizado. Então, são esses meus avisos. E agora, eu gostaria que você se colocasse de pé. Nós queremos orar pelo nosso irmão Zé Branco. Nosso irmão Zé Branco, todo mundo conhece, ele está enfrentando um problema de saúde. Ele está internado na UPA, está aguardando vaga para passar para o hospital, né? E está com um problema muito sério de saúde. Eu estive lá sábado, orei por ele, né, na UPA, e nós vamos estar orando pela vida dele, tá certo? E você que pode dar algumas horas, né, de você estar ali como acompanhante para ajudar a família, tá? Você vai procurar a Cidinha, a esposa dele, e você vai doar um pouco do seu tempo. Você que pode estar ali, você combina com ela o horário que você pode estar, para estar ajudando a família, tá certo? E vamos orar também pelo Ricardo, que é o pai da nossa irmã Selma, que também está com problema de saúde, está fazendo tratamento. Nós vamos orar para que Deus venha abençoar. Amém? Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar a vida do nosso irmão Zé Branco e a vida do Ricardo diante da tua presença, Senhor. São 2 homens, ó Pai, que estão com problemas de saúde e precisa da tua boa mão sobre a vida deles, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor e sabemos que o Senhor é o Deus que cura, o Deus que opera milagres, ó Pai. Então nós podemos recorrer ao Senhor, sabendo que o Senhor abençoará esses 2 homens, ó Pai. Que o Senhor estenda as tuas mãos agora sobre a vida do Zé Branco. Que o Senhor o cure, meu Deus. Tire do corpo dele toda a doença, toda a dor. Pai, nós repreendemos todo espírito de enfermidade que veio contra o teu filho. Nós ordenamos que caia por terra agora no nome de Jesus. Que ele seja abençoado pelo Senhor. Que o corpo dele seja fortalecido. Que a saúde dele seja restaurada, ó Pai. Oramos também pelo Ricardo, pai da nossa irmã Selma. Que o Senhor o cure. Que o Senhor o abençoe, ó Pai. Que o Senhor tire de sobre ele toda a enfermidade. Que a tua mão esteja sobre ele para curar, para libertá-lo, ó Pai, daquela enfermidade, Senhor. Nós oramos pela vida deles e já te agradecemos pela bênção do Senhor sobre eles, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Eu quero meditar com você nessa noite em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. O verso de número 22 e 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Deixa só a Bíblia aberta nesse texto, nós vamos falar sobre ele. Essa noite eu quero falar sobre o termômetro do crente. O crente, ele tem um termômetro. E qual é o termômetro do crente? O termômetro do crente é o fruto do Espírito. É ele que mede se você
está bem diante de Deus ou não. Eu disse termômetro porque o termômetro, quando você quer saber se você está com febre, você coloca ele debaixo do braço e ele vai mostrar para você o seu estado, como você está. E assim também é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele fala para nós justamente como nós estamos. Mas às vezes passa batido, passa direto, e às vezes nós não compreendemos que Deus, ele está mostrando para nós como nós estamos. Então é muito importante nós entendermos o fruto do Espírito, porque através dele você sabe se você está bem. Então veja bem, a Bíblia diz no verso 22 que o fruto do Espírito, ele é amor. Então se você ama, você está bem. Mas se o ódio está instalado no seu coração, está errado. Porque o ódio, ele não pode instalar no coração de uma pessoa. Então quando você alimenta o ódio, o Espírito vem e diz assim: você precisa amar. E se você insiste no ódio, o termômetro do Espírito Santo está acusando você, dizendo: você não está legal, você está com um problema e que precisa ser arrancado. Então o fruto do Espírito é o amor, o gozo, né? O gozo quer dizer felicidade. De repente você anda muito triste, triste às vezes por coisas banais. Geralmente a gente fica triste, sabe por quê? Porque às vezes a nossa vontade não é cumprida. Já percebeu? Todas as vezes que você está triste com alguma coisa, é porque a sua vontade, ela não foi estabelecida. Se alguém contraria você, você está triste. Então quando você se entristecer, é muito importante você examinar no seu coração por que você está triste. E aí quando você percebe que você está triste porque a sua vontade não foi estabelecida, você tem que olhar para você e dizer: eu estou errado. Estou errado e eu preciso mudar essa situação. Então a Bíblia continua dizendo: gozo, a paz. É muito importante quando você está bastante atribulado, você pensar o seguinte: por que eu estou assim? Por quê? Por que não há paz dentro do seu coração? Quando a gente não está em paz, tem algo que está mexendo com a gente, está roubando a nossa paz. E são muitas coisas que se levantam para roubar a nossa paz. Então a Bíblia veio para estabelecer justamente a justiça, o juízo e nos dar compreensão do que está acontecendo com a gente. Então quando não há paz no seu coração, você precisa ver o que está acontecendo. O salmista Davi, uma certa vez, ele não estava em paz, e ele disse: por que te perturbas, minha alma? Por que você está perturbada? Ele começou a perguntar para ele mesmo, e aí ele disse: a minha alma espera somente em Deus. Ele estava perturbado, porque talvez ele estava esperando em outras coisas, a confiança dele estava em outras coisas. E aí ele percebeu, ele disse: a minha alma, ela espera somente em Deus. Ele mudou a sua história e ele conseguiu ter paz. E a Bíblia continua nos ensinando: o fruto do Espírito é a longanimidade. A longanimidade, ela funciona da seguinte forma: é aquela pessoa paciente, aquela pessoa que ela é demorada para explodir. Eu sei que às vezes muitos explodem, nós às vezes explodimos,
Mas há pessoas que têm esse problema sério na vida delas. Elas explodem por qualquer coisa. E quando você começa a explodir por qualquer coisa, você tem que dar uma parada e dizer: peraí, por que eu estou assim? Por que eu estou tendo essa atitude que qualquer coisa está me irritando? Quando você faz essas perguntas, você consegue descobrir justamente o que está tirando você, ou o que está fazendo você brigar com todo mundo, explodir por qualquer coisa. E você já percebeu que às vezes é coisa boba? Coisa boba, coisas que você nem precisa explodir, está lá você falando, gritando. Então, é o termômetro. E a Bíblia diz, quando você está bastante assim explosivo, Deus vem e diz para você: você precisa ter mais paciência. Você está muito explosivo. É o termômetro. A longanimidade, bondade, né? A benignidade. Benignidade e bondade, ela tem uma diferença. O benigno é aquela pessoa que gosta de ajudar as pessoas, porque ele é benigno, e o coração dele é voltado para aquilo. Ele faz aquilo de coração, ele quer fazer aquilo. É o benigno, é o bom, e ele é aquela pessoa que ajuda de coração. Porque você pode usar de bondade com uma pessoa, como diz aqui o texto adiante, né, a palavra adiante, a bondade, sem estar querendo ajudar. Você ajuda porque é a coisa certa a fazer. E nós devemos ser bons em todos os momentos da nossa vida. Mas às vezes você é bom porque é bíblico, não é? Mas a sua vontade é de fazer outra coisa. Então o benigno é aquele que coloca o coração. E a Bíblia diz: benignidade, a bondade e a fidelidade. Então são frutos do Espírito. Quando você percebe que a fidelidade, a infidelidade, ela está batendo a porta do seu coração, o fruto do Espírito vem e diz assim para você: você precisa ser fiel. Você está dando aí muita bobeira e você não está sendo uma pessoa fiel. Mansidão, aquela pessoa tranquila. Sabe qual que é a definição de mansidão? A definição de mansidão é aquela pessoa que sabe que tudo que pertence a ela está nas mãos de Deus. Essa é uma das definições de mansidão. E quando a pessoa é mansa, ela tem dentro do seu coração que Deus cuida de tudo na vida dela, de todas as áreas. Deus está cuidando de você, você sabia disso? Então você pode ficar tranquilo, ficar manso, porque ficar desesperado não resolve a situação, não é? Quantas das vezes que você desesperou, perdeu noite de sono, e você percebeu que não precisava nada disso, porque tudo se resolveu. Então é melhor ficar tranquilo, você procurar ficar bem tranquilo, falar palavras boas a seu respeito, porque Deus está cuidando de tudo. A Bíblia diz que Deus, Ele tem cuidado de nós. E se você não acreditar que Deus pode cuidar da sua vida, você vai acreditar em quê? Então Deus cuida de você, você pode ficar tranquilo, manso. Mas tem um que eu quero destacar, que é o domínio próprio. Eu quero falar sobre ele nessa noite. O domínio próprio. Parece que muitas pessoas têm problemas com o domínio próprio. Elas não conseguem se dominar. E a pessoa que não tem o domínio próprio, ela tem vários problemas.
Domínio próprio quer dizer controle de suas ações, controle de si, das suas ações. E a falta do domínio próprio tem levado as pessoas a sofrer e sofrer muito. Vamos ver lá Provérbios capítulo 25, o verso 28 diz assim: como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então a falta do domínio próprio, ela leva a pessoa a tomar muitos prejuízos na sua vida, porque ela não controla as suas atitudes, as suas ações, as suas palavras, e aí os problemas vêm pela falta de domínio próprio. A Bíblia diz: como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Uma cidade sem muro é uma cidade sem proteção. E Deus está nos mostrando aqui que, da mesma forma que uma cidade que não tem proteção, o inimigo ele entra e sai a hora que ele quer. A pessoa que não tem o domínio próprio, o domínio das suas atitudes, Satanás, ele entra na vida dessa pessoa a hora que ele quer. Ele faz o trabalho a hora que ele quer, porque essa pessoa não tem a proteção do domínio das suas atitudes. Nós conhecemos a história do rei Saul, está em 1 Samuel capítulo 13, no verso 8 ao 13. A Bíblia diz que Saul, ele perdeu o seu reinado, e ele perdeu porque ele não teve o domínio próprio. Ele tinha que esperar Samuel 7 dias para oferecer um sacrifício antes dele ir para a guerra. Porém, Samuel se atrasou por algumas horas e ele não teve o domínio, porque a situação começou a falar algo para ele, dizendo: você não consultou a Deus, você vai perder a guerra, como que você vai partir para a guerra? E isso foi enchendo o coração dele, e ele tomou uma atitude que ele não poderia tomar. Ele não teve domínio próprio. Meu querido, eu quero abrir aqui um parênteses aqui, dizendo o seguinte: o domínio próprio, ele tem que ser praticado, porque ninguém está isento de lutas, de guerras, de batalhas. Ninguém está isento. A luta vem, as preocupações elas vêm, as dificuldades elas vêm, mas a forma como você se posiciona é que vai determinar o seu futuro, é que vai determinar o que vai acontecer com você. No caso de Saul aqui, ele perdeu seu reinado, porque ele não teve o domínio próprio, e ele meteu os pés pelas mãos. Ele fez o que ele não podia fazer, ele assumiu uma responsabilidade que ele não deveria assumir, porque ele era rei, ele não era profeta e nem sacerdote. Então, o que fez ele assumir essa responsabilidade e perder tudo? A falta do domínio próprio. Porque a luta vem, irmãos. A situação às vezes ela se levanta contra a nossa vida de tal forma, e aí você precisa se segurar. É onde você vai praticar o domínio próprio, e você vai dizer: eu vou me segurar, não vou tomar nenhuma atitude precipitada, para que eu não possa me dar mal. Então você não pode tomar nenhuma atitude. Eu quero te fazer uma pergunta aqui: quantas coisas você perdeu pela falta do domínio próprio? Você já perdeu alguma coisa? E quando você perdeu, você disse assim: eu deveria ter me segurado, eu não poderia ter agido daquela forma. Como que eu fui agir dessa forma? Por que eu não me segurei? É porque você esqueceu que o fruto do Espírito
ele está dentro de você e ele deve ser praticado. Não é o Espírito Santo que vai fazer você ter domínio próprio, não. Quando o Espírito Santo veio habitar na sua vida, ele já trouxe tudo. Então está tudo aí. Você só precisa entender que o domínio próprio, como os outros frutos do Espírito, é simplesmente, você deve ser simplesmente praticado. Deus não vai pegar você e fazer você ser manso, tranquilo. Não. É você que vai praticar o que Ele te ensinou. E domínio próprio não quer dizer que você não vai sentir as coisas. Você vai sentir a pressão. As coisas vão se levantar, vai vir contra você. E aí você vai dizer: não vou agir dessa forma como eu estou pensando. Deus me ensinou a forma de agir, e eu vou agir com cautela, vou agir de uma forma que Deus me ensinou, e vai dar tudo certo. Você vai ser tentado a agir de uma outra forma. O rei Saul, ele foi tentado. Na situação que ele se encontrava, ele poderia ter dito assim: não, Samuel disse que eu tenho que esperar, ele não apareceu, e eu vou esperar. E a situação estava dizendo para ele assim: oferece o holocausto, porque senão esses soldados vão embora, você vai perder a guerra. A situação dizia isso para ele. Mas se ele dissesse assim: não, eu tenho que esperar, e eu vou esperar, teria dado tudo certo para ele. Ele não teria perdido o seu reino ali. Mas infelizmente ele perdeu. Quantas coisas você falou que você não deveria ter falado, e por causa das suas palavras você trouxe problema para a sua vida. Irmãos, às vezes a gente quer transferir a nossa responsabilidade para Deus. Eu vou te falar uma coisa: Deus, Ele mostra tudo para você na palavra dEle. Agora, é você que tem que fazer. Ele mostra o caminho. Ele diz para você ser bom, ser longânimo. Ele diz para você. Agora a decisão é sua. Você quer agir assim ou não? Então ele fala a respeito do domínio próprio. Você quer dominar as suas ações? Ou você quer se entregar a todo e qualquer tipo de tentação, de problemas que vem, você entrega àquela pessoa que faz e arrepende depois? Você não pode ser assim. Eu sei que há momentos na nossa vida que dá vontade de fazer um monte de coisa, mas quando você olha para a Bíblia, para a vontade de Deus, você diz: eu não posso fazer. Estou até querendo fazer, mas eu não posso. É aí que entra o domínio próprio. Quando você diz essa palavra assim: eu não posso fazer, você venceu a guerra, porque você não vai fazer. O domínio próprio, ou melhor, você entendeu o que é o domínio próprio. Então nós precisamos aprender, irmãos, a dominar as nossas ações. A maioria das besteiras que você já fez foi por quê? Porque você não dominou a sua ação, foi ou não foi? Se você tivesse se dominado, talvez você não teria tido tantos problemas. A Bíblia conta a história de Judas. Judas, ele traiu Jesus, todo mundo conhece a história. Mas por que ele traiu Jesus? Porque ele foi tentado pelo dinheiro. Ofereceram para ele 30 moedas, e ele então ficou tentado com aquilo. Olha só, era só ele dominar, usar o domínio próprio e dizer: eu estou até precisando desse dinheiro, mas quer saber, eu não posso aceitar esse dinheiro dessa forma, porque é dinheiro de traição. Eu vou ter que trair Jesus, então eu não posso. Ele poderia até ficar querendo o dinheiro, mas ele poderia dizer: eu não vou pegar. Mas ele pegou.
ele não dominou a si mesmo. E o resultado, perdeu o seu ministério, perdeu tudo que Deus havia dado a ele, ainda perdeu a sua própria vida. Ele se suicidou, justamente porque ele não teve o domínio próprio. Então é muito importante, irmãos, quando eu comecei essa mensagem, eu disse que o fruto do Espírito, ele é o termômetro do crente. Você quer saber se você está bem? É o que está acontecendo com você. Se há bondade no seu coração, se há amor, se há fidelidade, se há domínio próprio. Se tiver faltando uma coisa, a sua saúde espiritual, ela não tá boa. Porque você precisa deixar manifestar a sua vida, ou praticar, melhor dizendo, todos os frutos do Espírito. Porque eles servem para todos os momentos da nossa vida. E eles vieram, Deus colocou isso em nós, justamente para nós termos uma saúde espiritual. A Bíblia fala de um homem chamado José, Gênesis capítulo 39, do 7 a 12. José era um moço, filho de Jacó, o 11º filho de Jacó. Ele tinha 12 filhos e uma filha. Então, ele foi vendido como escravo. E ali na casa de Potifar, ele ficou servindo como mordomo. Mas um dia, ele foi tentado. A mulher do Potifar queria se deitar com ele. E ele era um jovem, estava na flor da idade, e a única coisa que ele pôde usar ali foi o seu domínio próprio. Ele poderia ter muito bem perdido tudo, seu ministério, a sua chamada aqui, mas a Bíblia diz que ele não se entregou. Ele dominou as suas atitudes, e por causa disso, ele se tornou o segundo na terra do Egito. Abaixo de Faraó, quem mandava era José. Está vendo o que o domínio próprio fez com esse homem? Meu querido, o domínio próprio, ele não vai prejudicar você, muito pelo contrário, ele vai trazer bênção para a sua vida. E às vezes as pessoas têm sérios problemas nos seus lares, problemas em tudo e quanto é área, porque não tem domínio próprio. Qualquer coisa se entrega, toma atitudes e decisões que não deve tomar, e aí a consequência vem. Às vezes a consequência ela não vem na hora, mas ela vem. E quando ela vem, ela traz sérios problemas para a sua vida. E talvez você está tendo problemas. Será que não é falta de domínio próprio? O que tem saído da sua boca? Quais são as atitudes? E se você segurar as pontas, o que vai acontecer? Você já parou para pensar nos benefícios que você vai ter se você, ao invés de brigar, você não brigar? Ao invés de você falar um monte de coisa, você dizer assim: não vou falar, vou segurar as pontas. Ao invés de você tomar um monte de atitude que não deve, você dizer: eu vou esperar, eu não vou tomar essa atitude. Como estaria a sua vida? Ou qual é o rumo que a sua vida daria ou tomaria se você resolver aplicar o fruto do domínio próprio? Irmãos, a maioria dos problemas que vem sobre a nossa vida é porque às vezes a gente faz tudo errado. Deus está ensinando para nós o tempo todo, e às vezes a gente não aprende.
E Deus continua nos ensinando justamente para a gente se dar bem. Então, quando a gente se dá mal, você pode ter certeza, algum princípio você quebrou, algo você fez para que acontecesse aquilo. Então é muito importante a gente entender, porque o fruto do Espírito, ele é um caminho, o caminho que Deus nos mostra para que nós venhamos tomar as nossas atitudes baseado no caminho que Ele nos mostra. E aí as coisas, elas vão funcionar perfeitamente bem. Então é muito importante nós entendermos essas coisas. E é uma coisa que é importante, é você olhar o que está acontecendo com você. Depois que você percebe que está acontecendo alguma coisa, por que está acontecendo? É muito importante. Porque às vezes as pessoas transferem a culpa para Deus, ou às vezes transferem a culpa para o diabo. O diabo está acabando com a minha vida. Mas a pessoa nunca diz assim: as minhas atitudes estão acabando com a minha vida. A pessoa não fala isso. Eu sei que o diabo se levanta, irmãos. O diabo se levanta para causar problemas. Ele não tem outro propósito. Mas às vezes o problema está em nós. Nós estamos cavando os problemas. E aí quando você cava o seu próprio problema, você vai ter sérios problemas. Então, o que está acontecendo na sua vida? E o porquê que está acontecendo? Por que está? Eu me lembro de uma vez, nós fizemos um culto na rua. E naquela época, né, que se fazia culto nas ruas. E uma senhora, ela me procurou. E ela disse assim para mim: olha, eu queria que você orasse para mim, porque o médico me deu um diagnóstico. Ele disse que se eu não parar de beber bebida alcoólica, dentro de 6 meses eu vou morrer. Ela já estava mal. E eu orei por ela, aconselhei ela antes, que ela tinha que realmente parar de beber. E eu orei por aquela mulher. Depois eu não a vi mais. Eu não sei se ela morreu, o que aconteceu com ela. Mas o fato que essa mulher, ela recebeu esse diagnóstico. Ela iria morrer se ela não parasse de beber. Então ela já sabia justamente o que ela deveria fazer. Ela sabia. Então o que ela tinha que fazer? Eu entendo que eu preciso parar de beber. Mas será que ela parou? Por que eu estou usando essa experiência? Porque às vezes você está cheio de coisas na sua vida. Mas o que está trazendo essas coisas? O que está trazendo? São as atitudes. Então é muito fácil de consertar. Se são as suas atitudes, é só você começar a mudar as atitudes. As brigas estão acontecendo dentro da sua casa. Por que elas estão acontecendo? É só mudar a atitude. Porque Deus nos chamou para a paz. Deus nos chamou para dominar as nossas atitudes. Agora, se as suas atitudes, elas estão dominando você, você vai se dar mal o tempo todo. Você vai brigar, você vai xingar, você vai fazer um monte de coisa que Deus está dizendo para você: você não deve fazer isso. Você não deve entrar por esse caminho. Irmãos, Deus nos fez pessoas inteligentes. E Ele nos mostra justamente como nós devemos agir. E aí quando a gente entende essas coisas e começa a agir, está tudo certo. Porque a palavra de Deus, ela vai direcionando a gente. Ela vai mostrando o caminho. E aí as coisas começam a funcionar.
Então nós precisamos ser maduros o bastante para olhar para a nossa vida. Você vai dizer: por que que eu estou assim? Por quê? Aí você vai dizer: é por causa da minha atitude. É porque é para mim ter domínio próprio e eu não tenho. Eu estou me entregando. Por qualquer coisinha eu já me entrego. Vai dar errado para você mesmo. Não vai ter como dar certo. Não vai funcionar para você. Aí quando você percebe e você muda a atitude, você diz: eu vou segurar as pontas. Aí a sua vida, ela começa a mudar. Quando o apóstolo Paulo fala em Efésios sobre se revestir do novo homem, Efésios capítulo 4, se não me engano, ele fala sobre se revestir do novo homem. Ele diz assim: por isso vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E aí ele começa a dizer um pouco mais abaixo o seguinte: aquele que mentia, não minta mais. Efésios capítulo 4, vamos ver lá, para não ficar nas minhas palavras. O verso de número 24 diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Olha só, Paulo está falando sobre a mudança que nós devemos fazer. Se revista do novo homem, da nova mulher. E aí ele diz: deixai a mentira. Está vendo? Se você gosta de mentira, Paulo está dizendo: você precisa parar. É você que precisa parar. Você tem que parar. E você precisa começar a falar a verdade com o seu próximo. Quem é o seu próximo? Quem é? Bom, as pessoas que estão mais próximas de você são seu marido, são seus filhos, são os seus irmãos. Falar a verdade. Porque quando você fala a verdade, às vezes as pessoas não vão gostar, mas a verdade conserta tudo. Você já percebeu? Você já tentou resolver alguma coisa contando mentira? Aparentemente parece que resolve, né? Você diz: não, tive que contar uma mentirinha. Resolveu. Lá na frente acontece uma coisa. Falar: por que eu não falei a verdade lá atrás? O negócio vai emaranhando, né? Vai virando uma bola. E aí quando você vai perceber, a mentira que você falou, ela te pegou lá na frente. Deu errado para você. E o mentiroso é o seguinte: o mentiroso, ele não resolve a situação. Você sabia disso? Há pessoas que são viciadas na mentira. Ele conta uma mentira e para resolver o problema, ele conta uma mentira em cima da mentira que ele contou. Aí dá problema de novo, ele conta outra mentira para resolver a mentira de cá. O apóstolo Paulo, ele diz: fale a verdade cada um com o seu próximo. Irmão, a verdade às vezes ela dói, mas a verdade ela muda as coisas. Ela muda. Você já falou a verdade para as pessoas e elas ficaram bravas com você? Aí você fala: gente, a pessoa ficou brava comigo. Mas o tempo passa, e se aquela pessoa pegou a verdade que você falou, isso vai mudar a vida dela. Vai mudar. Às vezes a verdade no momento, ela parece nem ser boa, porque as pessoas ficam bravas. Mas é a melhor coisa que você pode fazer, porque muda. Então fala a verdade para os seus filhos. Não fica tampando o sol com a peneira, não. Fala para o seu marido a verdade. Fala para os seus amigos a verdade. Fale a verdade, porque você tem compromisso com a verdade. Você não tem compromisso com a mentira. E Paulo está falando justamente isso, que o homem de Deus
a mulher de Deus, ele tem que fazer uma mudança na vida dele. E é por isso que ele diz: olha, gente, o homem de Deus é criado. Essa palavra criado, no sentido aqui, quer dizer ser instruído, tá certo? A tradução desse versículo aqui é instrução. O verdadeiro homem de Deus, ele é instruído em justiça e santidade. Deus sempre vai instruir você na justiça e na santidade. Aí ele diz: você precisa deixar a mentira e falar a verdade. E aí ele vai falando outras coisas aqui abaixo, né? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não durma de cara virada, não deixe a ira se apossar do seu coração. Verso 27, não deis lugar ao diabo, e vai por aí afora. Depois você vai meditar em Efésios capítulo 4, verso 24 para frente. Você vai aprender muitas coisas. Então eu aprendo que a mudança que nós precisamos, ela depende de nós. Deus, ele só te mostra o caminho. Você tem que entender isso. Deus mostra para você o seguinte: meu filho, o caminho é por aqui. Agora, se você seguir, a sua história muda. Se você não seguir, vai ser uma bagunça a vida inteira. É por isso que Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você entende a verdade, você começa a ser liberto, porque você começa a agir conforme a verdade, e aí tudo muda. Então, eu gostaria de deixar essas palavras para nós. Como está o termômetro na sua vida? Como está? Nós somos medidos pela palavra, até porque a Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas palavras. Ela diz que pelas nossas palavras nós seremos julgados ou condenados. Então você é medido pelas suas palavras, pelas suas atitudes. Você é medido. E de repente está faltando a prática do fruto do Espírito. Eu falei aqui sobre o domínio próprio, mas fala sobre o amor, fala sobre a paz, longanimidade, benignidade, bondade, enfim, é o que a Bíblia nos ensina. Agora o que você vai fazer é com você. É com você. Você precisa decidir o que você precisa fazer. E se você optar por fazer aquilo que Deus te ensina, vai dar tudo certo. Sabe por quê? Deus te guia pelo caminho certo. Ele instrui você para que você dê certo na vida, para que você vá bem em todas as áreas. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Coloque sua vida agora diante de Deus. Veja o que você precisa fazer. E Deus vai abençoar a sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós oramos pela nossa vida. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos abençoe. Nós queremos ter sucesso na nossa vida, Senhor. E o Senhor nos mostra o caminho do sucesso. O Senhor nos mostra na sua palavra o que realmente nós devemos fazer, que nós devemos praticar. O Senhor nos mostra o tempo todo, Senhor. Mas às vezes nós não queremos praticar aquilo que o Senhor nos ensinou. É por isso que muitos de nós não é abençoado. Mas nessa noite, ó Pai, nós aprendemos que nós devemos olhar para a nossa vida e perceber por que às vezes nós não estamos bem. E às vezes não estamos bem porque estamos fazendo o que não deve fazer, ó Pai. Então a palavra diz
que a gente não deve guardar mágoa no nosso coração. E às vezes estamos mal, porque estamos guardando mágoa. Às vezes, ó Pai, a vida vira uma bagunça. E quando a gente percebe, é porque tem mentira no meio, tem medo de falar a verdade. E aí tudo vai virando uma bagunça, Pai. Mas que o Senhor possa despertar o nosso coração e que nós possamos entender que o Senhor sempre nos mostra o caminho, ó Pai. E nós precisamos decidir andar conforme aquilo que o Senhor nos ensinou. Então vai dar tudo certo. Pai, muito obrigado. Vamos terminar o culto adorando ao Senhor com essa música. Adore ao Senhor. Deus vai abençoar você. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo. Adore ao Senhor. Eu jamais
você nunca mais será o mesmo. Toca-me, sonda meu coração. Deixa Deus sondar o seu coração. Guia-me, tua palavra é lâmpada. Deixa o caminho mal nessa noite. Deixa tudo no altar de Deus. Meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais. Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai. Sim, meu Deus, nunca mais seremos os mesmos. Oh, glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Você nunca mais será o mesmo, amém? A partir do momento que você deixa a palavra de Deus entrar em você, tudo muda. Antes de terminar, eu quero fazer uma coisa. Você que deseja fazer o curso de líderes na igreja, líder de célula, passa lá na mesa lá atrás, deixa seu nome e o número do telefone lá para mim. Nós vamos começar um curso, mas eu preciso que você deixe lá para a gente entrar em contato e marcar, tá certo? Levante suas mãos para o alto. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão no Espírito Santo seja com todos. Deus abençoe a sua vida. Vá em paz. Você que precisa de oração, venha aqui à frente. Os nossos obreiros, obreiras estejam aqui. Deus abençoe sua vida.